Ainda não tinha posto a gravar, mas vamos começar a gravar neste momento. E então, vamos ao 5.22. Ora, muito bem, aqui no 5.22 temos assim. Nós estamos a considerar um tubo cilíndrico. Um tubo cilíndrico é uma estrutura deste género. Tem aqui uma zona vazia e o tubo é esta zona aqui, propriamente, está bem? Pronto. Agora, este tubo é aqui caracterizado por duas distâncias. Tem aqui uma distância, que é a variável x, é o diâmetro interior daquele tubo. Ok, portanto, o diâmetro interior do tubo é uma variável aleatória x, com distribuição normal, valor esperado 3 cm, desvio padrão 0,02 cm. Primeira nota para a navegação. Toda a gente se lembra que a normal tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é sempre o valor esperado. O segundo parâmetro pode ser o desvio padrão ou a variância. Nós aqui vamos tomar já a nota mental que estamos a trabalhar com o desvio padrão. Okay. Entretanto, o tubo é também caracterizado por uma outra distância muito relevante, que é esta aqui. Esta distância aqui é a espessura do tubo. E o exercício diz que a espessura do tubo é uma variável aleatória y, ela própria uma normal, valor esperado 0,3 cm e a desvio padrão 0,05 cm. Outra vez desvio padrão. Portanto, esta distância é o y. Outra informação muito importante do exercício é a variável x é independente da variável y. X é independente de y. E vamos ver porque é que isso é sempre importante para nós. É muito importante, sempre. Ok. Agora, a primeira linha do exercício é calcula o valor esperado e o desvio padrão do diâmetro exterior. Ora, toda a gente olha para este desenho que está aqui. Se eu considerar que a minha variável d descreve o diâmetro exterior do tubo, se eu chamar ao diâmetro exterior d, d é x mais o quê? Ajudem-me. É x mais? 2y. Mais 2y, exatamente. Porque a espessura tem que ser considerada dos dois lados. Eu tenho aqui y e ali y também. Então, a primeira observação que nós vamos fazer, que é importante, é mesmo muito importante. O diâmetro exterior é uma combinação linear de x e y. É a combinação linear de duas normais independentes. O diâmetro exterior é a combinação linear de duas normais independentes. E isso é absolutamente essencial. Então, vamos aqui ao quadro. E estamos a pensar, então, no exercício 5.14. 5.14, exatamente. 5.14, alinhar. Então, temos assim, x é uma normal. Primeiro parâmetro, 3 cm. Segundo parâmetro, 0,2 cm. Atenção a este objeto é o desvio padrão do x. Como tínhamos dito anteriormente, a unidade do primeiro parâmetro é a unidade do segundo parâmetro, portanto, o segundo parâmetro é o desvio padrão. Y é também uma normal, 0,3 cm, 0,05 cm. Outra vez, muito importante, aqui, nota mental. O exercício diz que o x é independente do y, são variáveis aleatórias independentes. E nós agora vamos definir d, diâmetro exterior. Diâmetro exterior do tubo é a variável x mais 2y. D é x mais 2y. Primeira pergunta do exercício. Calcular o valor esperado do D. Ora, a propósito de calcular o valor esperado do D, eu vou chamar a atenção aqui de um resultado que para nós
é absolutamente essencial, essencial à vida em PE, e o resultado diz o seguinte: se eu tiver x, y, variáveis aleatórias, quaisquer, não tem que ter propriedade nenhuma. Se eu tiver ABC, desculpem, se eu tiver AB, variáveis AB, números reais quaisquer, então o valor esperado de AX mais BY é, ora, toda a gente olha para aqui, o valor esperado vai operar sobre o X e o Y, portanto vai aqui aparecer valor esperado do X, valor esperado do Y, e agora estas constantes aparecem aqui fora. Então, o valor esperado de AX mais BY é valor esperado sobre o X, valor esperado sobre o Y, e depois as constantes saem para fora. Esta propriedade significa que o valor esperado é um operador linear. Ou seja, a combinação linear que eu tinha aqui no início é completamente respeitada no segundo membro. Eu vou falando e estou a admitir que ninguém tem dúvidas, porque se alguém tiver dúvidas, utiliza o som ou utiliza o chat. Eu estou a ver aqui o chat também, portanto não há problema. Agora, eu quero aplicar o facto do operador ser linear aqui, porque eu vou fazer o valor esperado de x mais 2y, e agora, por causa daquela propriedade, tenho o valor esperado do x mais 2 vezes o valor esperado do y. O valor esperado do x, olha lá para cima, 3 cm. Valor esperado do y, 0,3. Portanto, o valor esperado do diâmetro exterior, 3,6 cm. Há alguma dúvida? Então, primeira informação absolutamente essencial à vida: o valor esperado é um operador linear. Se eu pedir o valor esperado em AX mais BY, isso é A valor esperado do X mais B valor esperado do Y. Ok. Agora, o exercício também pedia o desvio padrão. Toda a gente sabe que obter o desvio padrão é a mesma coisa que obter a variância. Portanto, eu quero calcular a variância desta combinação linear. E para isso, vamos escrever aqui uma frase que é que descreve as propriedades da variância para uma combinação linear. Então vamos por aqui. Se eu tiver x e y variáveis aleatórias independentes, se eu tiver constantes a, b reais quaisquer, a variância de AX mais BY é, aparece-me aqui a variância do X, aparece-me aqui a variância do Y, mas agora as constantes saem para fora ao quadrado. Então eu vou ter A quadrado, variância do X, mais B quadrado, variância do Y. A variância tem uma propriedade, tem uma forma de operar sobre a combinação linear que não tem nada a ver com a forma como o valor esperado funciona. Ok? Esta frase toda a gente tem que conhecer, já sabemos aquilo que é essencial à vida. Isto é essencial à vida, absolutamente essencial. E agora vamos aplicar. O que eu quero fazer então é, eu vou aplicar aquela expressão aqui. E agora reparem, o x é multiplicado por a igual a 1. Portanto, eu fico com 1 quadrado, variância do x, mais variância do y. O y multiplica por 2, portanto, aqui aparece 4. E agora, eu vou até lá acima copiar, porque quero evitar um problema que muitas vezes
acontece, isso não pode ser. Então, vou pôr aqui, vou lembrar aqui os dados do exercício para evitarmos esse tipo de lapso. Então, ali, nós estamos a dizer que 0,02 é o desvio padrão da variável x. Portanto, a variância do x é o desvio padrão ao quadrado. Da mesma forma, 0,05 é o desvio padrão do y. Portanto, a variância é o desvio padrão ao quadrado. Este pequeno problema de passar do desvio padrão para a variância ocorre muitas vezes. Temos que ter cuidado nisto. E agora, é só fazer aqui um cálculo muito simples. Vamos a isso. E rematamos o problema. Então, moral da história. A variância do diâmetro exterior é 5. A variância do diâmetro exterior é 5 vezes 10 elevado a menos 4 centímetro quadrado. Isso é a mesma coisa que dizer que o desvio padrão do diâmetro exterior é a raiz quadrada da sua variância. Portanto, é a raiz de 5 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros. Professora, Sim? posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Eles dizem no enunciado que eles são independentes, a covariância é 0. Exatamente. É isso exatamente. Por isso que não entra aí. Né? Exatamente. Excelente. É isso mesmo. É isso mesmo. A covariância é nula. Exatamente. E como a covariância é nula, nós temos esta propriedade aqui em cima. É isso mesmo. É isso mesmo. Ótimo. Ótimo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ótimo. Obrigada. Dúvidas? Vamos ao serviço. Temos então o 514, a linha B. O 514, a linha B diz assim: nós queremos calcular a probabilidade do diâmetro exterior ser maior do que 3,62 cm. É esta a pergunta do exercício, está bem? Então, eu queria chamar a atenção do seguinte: nós não podemos calcular uma probabilidade deste género, que é uma probabilidade acumulada para a direita, toda a gente está a ver. Eu estou a considerar que eu quero saber qual é a probabilidade do diâmetro, tomar valores à frente do 3,62. De 3,62 até mais infinito. É uma probabilidade para a direita. Eu não posso calcular isto se eu não souber a função de distribuição, a distribuição do D. Qual é a distribuição do D? Que tipo de variável é D? Se eu não souber, eu não posso calcular. Então, para isso exatamente, nós vamos aqui escrever outro resultado essencial, que diz assim: se x e y são normais independentes, se x e y são normais independentes, eu queria chamar a atenção do que é que isso quer dizer. Quer dizer que o x é uma normal, o y é uma normal e são independentes uma da outra, está bem? Portanto, o que eu estou a dizer é x tem distribuição normal, y tem distribuição normal e são independentes uma da outra. Se x e y são normais independentes, então a combinação linear ax mais by tem distribuição normal. Tem distribuição normal. Quaisquer que sejam as constantes AB. Este resultado é muito importante. Muito, muito importante. O que nós estamos a dizer é, se eu fizer a combinação linear de duas normais independentes, essa combinação linear continua a ser uma normal. Continua a ter distribuição normal. Ora, isso neste exercício é absolutamente essencial, porque nós agora podemos concluir, sem qualquer problema, que
D, que é x mais 2y, é uma normal. Eu queria perguntar se há alguma dúvida em relação a este raciocínio. Não há? Ok. Então, o x mais 2y, que é o D, é uma normal. Nós sabemos que a normal é caracterizada por dois parâmetros. Aqui aparece-me o valor esperado e aqui aparece-me a variância. Mas nós já tínhamos calculado na linha A. O valor esperado é 3,6 e a variância é 5 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros quadrados. Portanto, eu neste momento sei qual é a distribuição do D. E como eu sei qual é a distribuição do D, posso calcular a probabilidade. E nós vamos calcular a probabilidade lembrando o trabalho que fizemos anteriormente com a normal. Ok? Primeira coisa, vamos lembrar aqui o trabalho que nós fizemos com a normal e agora vamos entrar nessa fase. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar é o seguinte. Nós dissemos, quando trabalhamos com a normal, que quando temos uma probabilidade acumulada, é o caso aqui, nós estamos a pensar em ir aplicar a tabela 3. A tabela 3 é a tabela para a probabilidade à esquerda da normal reduzida. Portanto, eu tenho que trazer primeiro isto para a esquerda. Para a esquerda não tem problema trazer, é só isto. E depois, tenho que transformar o D na normal reduzida. Vou lembrar aqui. Se eu tiver uma normal D qualquer, então, D menos o seu valor esperado a dividir, atenção, a dividir pelo desvio padrão do D. O desvio padrão do D. Esta variável é a normal reduzida. É exatamente a normal reduzida. Esta frase nós já falamos múltiplas vezes nesta frase e eu vou aplicar agora aqui. E vou aplicar fazendo assim, ok? Eu quero transformar este D na normal reduzida. Portanto, vamos lembrar, toda a gente olha para ali. Eu pego no D, subtraio o valor esperado, pego no 3,62, subtraio o valor esperado. Vou dividir deste lado pelo desvio padrão, vou dividir daquele lado pelo desvio padrão. Atenção que isto é a variância e eu quero o desvio padrão. O que eu quero é o desvio padrão ali embaixo. Mantenha o sinal da desigualdade. Fecha. E agora tenho ali, por causa desta frase, tenho 1 menos a probabilidade da normal reduzida ser menor ou igual. Ora, toda a gente usa a máquina de calcular, quanto é que dá aquela fração? 0,89, pelo menos a mim. 0,89, está certo? Dos outros turnos eu já decorei o valor da fração, mas quero que vocês, a tabela 3, esta não é, esta é 1. Deixa lá ver se já é aqui. Esta é 5, pronto, está aqui já. 3. Então vamos lá ver. A pergunta da Joana, eu não posso levar nada escrito. Não, o que é que eu tenho que saber na tabela 3 sem escrever nada? Não escrevo nada, mas eu sei, porque falámos nisso inclusive na aula prática, este φ que está aqui é a probabilidade do Z à esquerda de um ponto qualquer. Portanto, como nós queríamos a probabilidade do Z ser menor ou igual do que 0,89, o que nós queremos é o φ de 0,89. Aliás, está aqui o gráfico, para lembrar. Temos aqui o gráfico da função densidade-probabilidade. Esta probabilidade que está ali é exatamente a probabilidade da variável à esquerda do ponto, que se chama φ. Então, eu quero o φ de 0,89. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir aqui à coluna do Z e localizar estas primeiras duas casas.
é esta linha que está aqui. E agora, ao longo desta linha, vamos adicionar este valor. Então, ao longo desta linha, vamos cruzar com esta coluna. O valor que nós pretendemos é este, 0,8133. Está bem? É só retirar aquele valor, colocar nos nossos cálculos e já está. Alguma dúvida na tabela 3? Ok. Se